Foi postado a aulinha de matemática para vocês, né? Então, antes, né, que alguém me pergunte, vamos lá iniciar a nossa tarde. Quando não se pode lutar pelos direitos, gente? Quando isso não se pode, quando isso não acontece, certo? Apostila, página 133, iremos trabalhar até a página 140, certo? Bem tranquilo. Boa tarde para quem está entrando agora. Prof, tá me escutando? Prof? Oi. Não vai ter aula de educação física, né? A aula de educação física é às 5h15, não é? É que a minha mãe recebeu uma mensagem da escola falando que não ia ter. Ah, ok. Ok. A prof parou de transmitir a tela, é isso? Não parou. E por que eu não vejo a tela? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu queria te dizer que a Joana mandou ali no chat que disse que o JP não vai entrar porque ele tá fazendo aula com ela, tá? Ah, ok. Ok, Jojo. O prof não sabe nem o que fez aqui. Vocês simplesmente sumiram. Na tela da prof. Também não sei. Gostaria de saber. Ah, apareceu de novo. Vocês tinham sumido, estava desesperada já. Então vamos lá, meus amores. Quando não se pode lutar? A prof vai iniciar a leitura na página 133. Oi, a prof louca. Nas últimas aulas de história, você tem percebido que as manifestações populares foram fundamentais para quê? Para promover mudanças importantes na sociedade brasileira, né? Como assim, prof? Não estou entendendo. Gente, nas aulas anteriores a gente viu que os operários estavam começando a se manifestarem, né? Fazer manifestações, greves, né? Mostrando sua insatisfação, né? Quanto seus empregadores. E, contudo, gente, houve 2 momentos da história do Brasil em que o direito de se manifestar foi negado à população. O que quer dizer? Que o povo não tinha mais voz. Caso você se manifestasse, preso. Caso você fosse contra, preso. Caso você não achasse justo, preso. Era assim que funcionava. Certo? Você não tinha liberdade de falar o que você quiser, você não tinha liberdade de fazer o que você quiser, você não tinha liberdade, acho que nem de pensar, gente. Né? Tudo era proibido. Certo? E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Hoje nós estaremos trabalhando sobre o primeiro momento da história, que é conhecido como a Era Vargas. Certo? E na próxima aula, nós estaremos falando sobre a ditadura militar. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma forma de manifestação. O povo estava se manifestando contra o aumento do transporte público. Se fosse na era Vargas, era proibido. Todo mundo que está ali, ou
seria preso ou sofreria consequências bem piores, né, gente? E aqui temos uma marcha, né, contra o trabalho infantil no Recife em 2015. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como você imagina que os cidadãos brasileiros reagiram nos períodos em que foram proibidos de manifestar suas ideias? Como vocês acham que eles reagiram a isso? Eles provavelmente não gostaram dessa ideia, mas se eles não gostassem, seriam presos. Então eles não se manifestaram. Então vamos lá. O Nicolas falou que eles ficaram furiosos. Já o Vitor disse que talvez eles não gostassem da ideia, porém eles não falavam. Não foi isso que você falou, Vitor? Que eles não expressavam, né? Sua insatisfação. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. No início, todo mundo achou até meio legalzinho, assim. Só que depois, as coisas foram se intensificando, gente. E tudo que é demais, em exagero, muitas vezes não faz bem. Então, essas proibições em excesso, chegou um ponto que o povo lançou o quê? Lavo minhas mãos, tô nem aí. Vou me manifestar, se quiser me prender, ó, prende. Se quiser me matar, me mata. Se quiser me expulsar do Brasil, me expulsa. Tô nem aí. O que eu não vou mais fazer é ficar calado. E nós vamos estar vendo um pouquinho sobre isso hoje. Gostaria que alguém lesse para nós página 134. Eu. Ok, Victor. Vamos começar com o Victor, depois a Yane. Ok? Primeiro, o que é uma ditadura, gente? Porque ali o título já é As Ditaduras no Brasil. A ditadura é um regime político ou uma forma de governo autoritário, em que o governante ou um grupo de governantes exerce o poder sem restrições. Eles têm o poder absoluto. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Ponto final. Não tem, mas eu queria, mas eu achava. Não, tu não acha nada, ponto final e deu. É assim que um governante ditador, né, é as vontades dele. O que ele acha certo ou um certo grupo acha correto, e é assim que os outros deverão acatar as opiniões e conviver com isso. Então, não são permitidos o quê? Opiniões contrárias, é impedido de a população se manifestar, né? Eles não poderiam falar, reagir, fazer qualquer coisa. Eles simplesmente tinham que acatar. É assim que uma ditadura funciona. Exemplo, Coreia do Norte. É um regime de ditadura. Mais recentemente surgiu uma polêmica onde o ditador da Coreia do Norte ordenou que todas as famílias que tivessem cães domesticados levassem os seus animais para serem sacrificados e virarem comida. É uma ordem dele. Ele não quer saber se você tem algum apego sentimental, se o seu cachorro é acostumado a dormir na cama com você. Não quer saber disso. É a ordem dele
e eles vão fazer o quê? Acatar, certo? Venezuela, faz fronteira aqui com o Brasil, também vive num regime de ditadura agora, né? Tem toque de recolher, tem outras coisas que acontecem. O que seria esse toque de recolher, gente? As pessoas, num certo horário, é dito que elas não podem permanecer na rua. Se eu falar para vocês, 9 horas, todo mundo tem que estar em casa, se você for pego 9h02 na rua, você é preso. E ponto. Você não cumpriu a regra. Né? Você não tem liberdade de escolher. Você não tem escolha. Você só obedece. Pode começar lendo para nós, Vitor, por favor. Você já ouviu falar em ditadura? E o significado da palavra? No Brasil, Ok, a prof já a leu. ditadura foi instalada. No Brasil, a ditadura foi instaurada em dois momentos diferentes. No primeiro, teve início em 1937 e durou até 1945. O país foi governado por Getúlio Vargas. Ok. Então, o que eu gostaria que vocês grifassem aqui? Que no Brasil, a ditadura ela foi instaurada, gente, 2 vezes, certo? Porém, em momentos diferentes. O primeiro momento foi governado por Getúlio Vargas, e é conhecido como a Era Vargas, né? Que se deu início em 1937 e durou até 1945. Essa é a Era Vargas. Pode continuar lendo, Vitor. Oi, quem está chamando a prof? Espera só um minutinho. Eu. Fala, Pedro. Falando em Getúlio Vargas, aqui também em Curitiba tem uma rua chamada Getúlio Vargas também. Tem uma rua chamada. Também, né? Muitas. Oi, quem está chamando a prof também? Não, era só o Pedro. Tem ruas, né? Em homenagem, escolas. Ele trouxe, gente, assim, ó, é aquilo que a prof falou para vocês. Ele fez coisas legais, coisas boas? Fez, nós vamos acompanhar isso. Só que ele pecou no excesso, certo? Aquilo que tu faz demais. Então, ali, ele errou, certo? Mas ele trouxe alguns benefícios para o Brasil também, né? Por isso que ele é lembrado, homenageado muitas vezes e muitas vezes criticado. Por que que nós estamos estudando sobre isso, gente? Porque é importante a gente aprender de como é. Porque às vezes alguém vem e vende para você uma ideia que é legal, né? Que todo mundo é visto como igual, que não tem problema com classe social, todo mundo ganha a mesma quantidade de comida e assim por diante. E muitas vezes não é assim que funciona, né? Então, por isso que é importante a gente aprender para que não se repita, e se caso se repetir, nós já estamos preparados e já sabemos mais ou menos o que nos espera, né? Mas é bem legal, gente. Tem muitos ex-presidentes que são homenageados, né? Em praças, escolas, ruas. Pode ler para nós, Victor, por favor? O segundo período
ditatorial Iniciou-se. iniciou-se em 1964 e teve como primeiro governante o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Esse governou durante mais de 20 anos. Só findou em 1985. Durante esse período, o Brasil foi comandado por diversos presidentes militares. Ok, muito bem. Obrigado, Victor. Então, o segundo período ditatorial, ele teve início em 1964, certo? Que é conhecido por nós aqui, a ditadura, gente. Ele foi um golpe, né, do governo militar, dado por Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E esse governo durou mais de 20 anos, gente. Só terminou em 1985, certo? Durante esses 20 anos, passaram diversos presidentes, todos militares. Tá? Vocês lembram quando nós estudamos o início da República no Brasil, o final da monarquia, início da República? Foi Marechal Deodoro da Fonseca, um militar de alta patente, que, querendo sim ou não, deu um golpe de Estado, né? E expulsou, até então, a monarquia do Brasil, né? O rei. Eles tiveram 2 dias para se arrumarem e ir embora do Brasil. Retornaram, então, assim, para Portugal. E depois ele ficou durante um período, né, que foi chamado de governo provisório, até eles organizarem a nova Constituição, que não era mais monárquica, mas deveria passar para republicana. Nós estudamos tudo isso, né? E ele foi eleito, não houve uma eleição, né? Ele foi eleito internamente. Depois houve eleição, e aí, no decorrer, entrou a política café com leite, né? Então, vamos retornar um pouquinho ali. Ler. Yane, por favor. O texto a seguir é parte da introdução de um livro que conta a história do governo militar do Brasil. Embora trate de um período específico de 1964 a 1985, ele traz aspectos que são comuns a todas as ditaduras, independentemente da época ou local em que ocorreram. Muito bem. Então, o que a Yane leu ali para nós? Que o trecho a seguir que ela vai ler depois é a introdução de um livro que conta o governo militar no Brasil. Porém, esse livro, ele fala sobre o governo militar específico, no ano de 1964 a 85. Só que a ditadura, gente, independente do local ou o ano que estiver ocorrendo, ela vai ser da mesma forma, certo? E vai existir coisas específicas que não vão mudar. E entre essas coisas são: era uma vez. Leia para nós, Yane. Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer o que achavam certo. Era uma vez um país onde muita gente ia presa, até os mais jovens, até os adolescentes. Era uma vez um país onde crianças e adolescentes foram privados da proteção de seus pais.
Era uma vez uma história triste que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser lembrada, contada e recontada para nunca se repetir. Muito bem. Então, podemos ver o quê? Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas. Era proibido falar e fazer o que achava certo. Ah, eu acho. Não, tu não acha nada. Ah, eu quero. Não, você não quer. Eu poderia. Não, não pode. É assim que funcionava. Então, as pessoas não tinham direito de pensar, falar e agir. Certo? Tudo era proibido. E se caso alguém dissesse assim, ah, mas eu vou falar mesmo assim, qual era a consequência? Ia preso. Muita gente ia presa, E tinha gente que até morria também. até os jovens e adolescentes. Eu quero dizer que se você falasse alguma coisa que não condiz com o que o governo acha, você poderia ser preso. E ali? Era uma vez onde um país onde as crianças e adolescentes foram privadas, foram impedidas da proteção dos seus pais. Certo? E essa história, gente, precisa ser lembrada e recontada para nunca mais repetir. É o que a autora do livro fala, né? Por que ela precisa ser lembrada, gente? Para as pessoas não apoiarem mais a ditadura. Porque a ditadura, como foi afirmado aqui em cima, embora em tempos diferentes, o modo de agir da ditadura é igual, as censuras são iguais. Pode ser que umas levem mais ao extremo. Exemplo, Coreia do Norte, perdão. Simplesmente solicitou que as famílias entregassem os seus cães, certo? Numa forma de ditadura. Não é opcional. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é opcional você não entregar o seu cachorro. Entenderam? E a Venezuela não pediu para ninguém entregar o cachorro, certo? Porém, você não pode manifestar contra o governo. Se o governo chegar na sua casa e achar que que ele deve ficar no seu apartamento, ele vai ficar. Não é opcional. É isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes, as histórias parecem ser diferentes, mas os aspectos em comum entre essas ditaduras são que a pessoa não tem direito de pensar, não tem direito de falar e muito menos de agir. Certo? Você não tem direitos. Então, ela fala aqui que ela escreveu esse livro justamente para a história ser recontada e recontada para ver se nunca mais se repete, porque ela já se repetiu 2 vezes. Então vamos lá. Com base no texto que a prof explicou, né? Identifique e transcreva o trecho correspondente a cada um dos aspectos apresentados na primeira coluna do quadro. A ditadura. As proibições. Quais eram as proibições que apareceram no texto? As pessoas eram Pensar, proibidas de falar, pensar, falar e agir. Muito bem. Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer o que achavam certo.
Isso que aparece no texto. Então, eu gostaria que vocês grifassem aqui no texto, né? Vamos supor. Essa é a resposta. Proibição. Certo? Para depois a gente estar completando o quadro. Ok? Estratégias de repressão. De que forma as pessoas que se manifestassem contra, o que aconteceu com elas? Quais eram as consequências? Algumas eram presas, outras mortas. Era uma vez um país onde muita gente ia presa, até os mais jovens e adolescentes, né? Então, era uma vez um país onde muita gente ia presa, até os mais jovens e adolescentes. Gente, tem que copiar fielmente, porque ali na atividade pede: identifique e transcreva o trecho correspondente a cada um dos aspectos apresentados, certo? Então, você tem que copiar fielmente, tá? Prof, tem que fazer aqueles 3 pontinhos, aquelas reticências ali, que tá entre presa e Por até. favor. Isso mesmo, é transcrever, copiar fielmente, tá? É o trecho aonde se encontra isso. Então, temos a resposta da 1, em verde, resposta da estratégias, em azul, e consequência para as crianças e adolescentes, gente. Era uma vez Elas que eram privadas. foram privadas da proteção. Muito bem, isso mesmo. Era uma vez um país onde crianças e adolescentes foram privados da proteção de seus pais. Então, era uma vez um país onde as crianças foram privadas da proteção de seus pais. Então, a prof grifou de amarelo. Então, vamos lá. Era uma vez um país onde pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer o que achavam certo. Essas são as proibições que apareceram nesse texto. Estratégias de repressão. Era uma vez um país onde muita gente ia presa, até os mais jovens, até os adolescentes. E consequências para essas crianças, né, e adolescentes. Era uma vez um país onde as crianças e adolescentes foram privados, impedidos, né, da proteção de seus pais. Certo, meus lindos? Todo mundo já grifou? Já marcou aonde está as respostas? E aí, vamos para a pergunta 2. Por que o autor do texto diz que essa história precisa ser contada, lembrada e recontada? Pode que não Pra ninguém não acontecer mais. não aconteça o mesmo. Justamente, né? A história deve ser lembrada, contada e recontada para que as pessoas saibam o que ocorre em um governo autoritário. Assim, o conhecimento poderá servir, né, gente, como exemplo para situações semelhantes a experiências já vividas, né? E para que elas possam ser evitadas que aconteça novamente. Então, aqui na número 2, você pode estar colocando com as suas palavras, tá?
Que ele está perguntando por que o autor do texto diz que essa história precisa ser lembrada, contada, recontada, né? Para servir de exemplos, né? Para que muitas coisas sejam evitadas, né? Saber como funciona um governo autoritário, certo? Getúlio Vargas, do governo democrático à ditadura. Então vamos lá, meus amores. Quem gostaria de ler? Eu. Tá, vamos lá. Página 136. E até o Estado Novo, 137, vai estar lendo o Lourenço. Da página 137, o Estado Novo. Quem tinha pedido também? O Lourenço. Eu, a Júlia. A Júlia. Então, Júlia vai estar lendo o Estado Novo, tá? E a Malu não. A Maria Eduarda também solicitou para ler. A Maria Eduarda vai ler a página 138, pode ser? Combinado? Ok. Então, vamos lá. Lourenço. Getúlio Vargas, do governo democrático à ditadura. Antes, a prof vai estar lendo aqui o destaque em amarelo. No caderno 2, você aprendeu que no período denominado Primeira República, os coronéis e grandes proprietários de terras, principalmente aqueles que dominavam os estados de Minas Gerais e São Paulo, tinham forte influência sobre as eleições e sobre governantes. Esse domínio político ficou conhecido como política do café com leite, né? A prof já havia comentado isso com vocês. Pode ler para nós, Lourenço. Sim. Em 1930, depois do movimento que pôs fim à Primeira República, tirando do poder os antigos coronéis e acabando com o acordo chamado Café com Leite, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em caráter provisório. Ok, só um momentinho. Então, vamos lá. Em 1930, houve o quê? O fim, gente, do sistema, né? Café com leite, né? Que era aquela troca de poder, daquela república, café com leite. E aí, Getúlio Vargas, gente, assumiu a presidência da República em caráter temporário, gente. O que quer dizer isso? Ele foi colocado no poder, porém, só para organizar, né? Como Marechal Deodoro no início da Primeira República. E... Ô, prof. Oi. É que depois, quando terminarem de ler, pode voltar lá em cima, porque eu tava copiando. Tô no final já. Mas pode voltar lá em cima depois, quando terminarem de ler? Tá. Então, vamos lá, meus amores. Tá. Pode continuar lendo. Em 1934, a mesma Assembleia Constituinte que criou novas leis trabalhistas elegeu Getúlio Vargas presidente da República. O novo governante não foi, portanto, eleito pelo povo. Ok. Então, vamos lá. Em 1934, a mesma Assembleia Constituinte que acabou criando as novas leis trabalhistas elegeu Getúlio Vargas como presidente da República. O novo governante não foi eleito pelo povo, ele foi eleito numa assembleia, certo? Pode continuar lendo, Vicenço não, Lourenço. Na parte dessa Constituição aí,
Isso, essa parte aqui. Essa Constituição, porém, prevê que o primeiro presidente da República após a promulgação seria escolhido indiretamente. O mandato dos presidentes duraria 4 anos. Depois disso, os cidadãos brasileiros, incluindo as mulheres que passaram a ter direitos políticos, iriam às urnas para escolher um novo governante. Muito bem, obrigada. Então, essa Constituição, gente, ela dizia o quê? Que o primeiro presidente da República seria escolhido indiretamente, certo? E o mandato dos presidentes durariam 4 anos. Depois disso, os cidadãos brasileiros, incluindo as mulheres que passaram a ter direitos políticos, iriam às urnas para escolher o seu novo governante. Então, você aprendeu o quê? Que muitas mulheres, gente, lutaram pelo direito de votos. A gente estudou isso, né? Sobre as mulheres lutando para terem direito de votar, que isso foi um processo longo, contínuo, né? As primeiras manifestações ali que a gente viu na nossa apostila em 1910, 1908, as mulheres já estavam manifestando, né, a respeito de poderem votar. Porém, somente em 1934, gente, a Constituição ficou pronta. E, finalmente, as mulheres tiveram direito assegurado por lei, direito ao voto e à candidatura também, certo? Pode ler para nós, Lourenço. Entre 1934 e 1937, os brasileiros viveram sob um governo democrático, ou seja, sob as leis da Constituição de 1934. No entanto, pouco tempo antes das novas eleições, quando alguns candidatos começaram a se organizar para a campanha presidencial, Getúlio Vargas mudou as regras. Autoritariamente, apoiado apenas pelos grupos que pensavam como ele, cancelou as eleições, proibiu a atuação dos partidos políticos, censurou os jornais e os programas de rádio e anulou a Constituição de 1934. Posso continuar lendo? Pode, passou então. Passou então a governar como um ditador. O período em que o país viveu sob a ditadura de Vargas é conhecido como Estado Novo e durou 8 anos, de 1937 a 1945. Ok, muito bem. Então, gente, entre 1934 a 1937, os brasileiros viveram sob um governo democrático, ou seja, sobre as leis da Constituição de 1934. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Lá em 1930, né, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República num caráter provisório. Em 1934, ele realizou as eleições de uma forma democrática, né? E ele acabou ganhando, certo? Até aí, ok? Por quê? Porque nesse período, gente, ele fez reformas trabalhistas, né? Ele ajudou, liberou o voto. Sim, ó, só coisas boas, certo? E o povo estava encantado com ele,
encantadíssimo. E aí, o que aconteceu? Ele chegou realmente para botar ordem na casa, certo? Ele instituiu o salário mínimo, né? Os direitos trabalhistas operários, entre outras benfeitorias. Ele não foi só ruim, gente. É aquilo que a prof fala, é os extremos. Então, entre 1934 e 1937, os brasileiros estavam num governo democrático, certo? E o que aconteceu? As eleições começaram a chegar próximo. Em 1938, ele tinha que deixar o poder. E ele já estava, gente, no poder desde 1930. Já tinham se passado 7 anos, praticamente. E sabe o que aconteceu? Getúlio Vargas, apoiado por um certo grupo que pensava como eles, dizendo, não dá para voltar atrás, né, gente? Que vai começar o quê? A política do café com leite, de novo, não é isso que eu quero. Eu quero que seja algo justo. Não vou deixar isso acontecer. E um certo grupo também concordava, que não queria voltar ao quê? A presidências de coronéis, né? E aí, o que aconteceu? Em 1937, Vargas deu um golpe de Estado, tomou o poder, certo? E ele mudou as regras. Em 1937, ele cancelou a Constituição anterior, de 1934, e instaurou a ditadura, certo? O que é ditadura? Ele ou um certo grupo privilegiado são detentores do poder, decidem a sua vida, o que você fala, o que você veste, o que você come, que música você escuta, que TV, que desenho animado você pode assistir, são eles que decidem a sua vida. É assim que funciona uma ditadura, certo? É assim que a ditadura funciona. O Estado Novo. Júlia Leal, pode ler para nós, meu amor. O Estado Novo. No dia do golpe de Estado, em discurso transmitido pelas rádios, Getúlio Vargas informou a população que instituía de forma autoritária nova Constituição, a de 1937, que lhe dava todos os poderes. Como estratégia para reprimir aqueles que iam contra o seu governo, fez-se a ele, chegando a prender. Muito bem. Falhou um pouquinho, mas acho que é a internet, né? No dia do golpe de Estado, o que Getúlio Vargas fez? Ele instituiu de maneira forte, né, governar. E o lema dele era paz, justiça e trabalho. Então, foi a partir desse dia
em 1937, que ele começou a governar o Brasil de forma autoritária. Certo? E ele conseguiu calar muita gente por um bom tempo, porque ele utilizava a forma de repressão, né? Aqueles que eram contra o seu governo eram perseguidos, presos, né? Exilados para fora do Brasil, entre outros. O Departamento de Imprensa e Propaganda. Nesse caso é a Maria Eduarda, não é? Aham. Então vamos lá, Maria Eduarda. O Departamento de Imprensa e Propaganda. Para prevaler as suas ideias e garantir que ninguém as contesse, Getúlio Vargas criou, em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Por meio desse órgão, o novo governo passou a controlar os meios de comunicação da época, os jornais, as revistas e as rádios, e também as atividades artísticas, como a literatura e o teatro. Os programas de rádio, as peças de teatro e as letras de música que contivessem qualquer tipo de crítica ao governo eram censurados. Os cinemas eram obrigados a passar pequenos filmes antes das sessões, divulgando os aspectos positivos do Brasil. Eram distribuídos livros, revistas e panfletos que buscavam convencer a população de quão justo e bom era o presidente. Os livros escolares também sofreram modificações e passaram a elogiar Getúlio Vargas, além de mostrar uma visão bastante otimista sobre os rumos daquele governo e do país. Ok. Então, ali, o que a Maria Eduarda leu para nós? Em 1939, o governo criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Nele, ele conseguia controlar a comunicação, né, de jornais, revistas, rádios. Eles diziam, essa música pode tocar, essa música não pode, você pode assistir essa peça de teatro, essa peça de teatro não pode passar, esse cinema não está autorizado, esse filme pode passar, tudo era controlado pelo governo, certo? Tudo na sua vida era controlado pelo governo. Você não poderia assistir o filme que você quer, certo? Você não poderia ouvir a música que você quer. Você não poderia ouvir, né? Naquela época não tinha televisão. Ouvir o programa de rádio que você sempre gostava de ouvir. Você não poderia sair às ruas na hora que você quisesse. Então, muitas coisas foram privadas. E em 1939, ele tirou, né, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda, a liberdade de expressão, a liberdade de se expressar por meio de jornais, revistas e rádios, a liberdade de escrever ou falar o que pensa, né, ou uma forma de teatro, manifestar de qualquer forma artística o que você pensa referente ao governo. Ele proibiu, né, a partir desse momento que ele criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso foi tudo, né, gente? Isso aconteceu até mesmo com os livros escolares, certo? Quem gostaria de ler? Oi. Eu queria falar uma coisa. O Davi Silveira saiu por causa que a net dele caiu, tá? Tá, ok, meu amor. Quem gostaria de ler? Eu.
Você já leu, né, meu amor? Francesco. Então vamos lá. Tá. Vou ler. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, também produzia um programa de rádio chamado Hora do Brasil, no qual eram apresentadas as principais realizações do governo, além dos discursos acalorados do presidente. A partir de 1938, os estabelecimentos públicos foram obrigados, por lei, a ligar o rádio durante a transmissão do programa, para que todos o ouvissem. Pode continuar lendo, Francesco. O amarelinho? Uhum. Tá. A Hora do Brasil continuou tendo sua veiculação obrigatória mesmo depois da queda de Vargas. Em 1962, o programa passou a se chamar A Voz do Brasil e é transmitido pelas emissoras de rádio até hoje. Muito bem. Grande parte da popularidade de Getúlio Vargas deveu-se a esse departamento de propaganda, que soube aproveitar muito bem a forte presença do rádio na vida da população brasileira. Isso, obrigada, amor. Então, assim, ó, após a criação do DIP, né, o Departamento de Imprensa, ele também produziu o quê? Um programa que recebia o nome A Hora do Brasil. Nesse programa, gente, eles apresentavam o quê? As realizações do governo, o que esse governo trouxe de bom, de maravilhoso, né? E sem contar com os discursos do presidente, né? Discursos entusiasmados, acalorados, né? Informando, vamos fazer isso, realizamos aquilo, vamos construir uma escola, né? Aí depois ele, em outro momento, porque a escola foi construída, inauguramos, né? E assim, para mostrar as realizações, que o presidente não parava de trabalhar, né? Que ele estava só em prol da nação. E, a partir de 1938, os estabelecimentos públicos foram obrigados por lei a ligar o rádio durante a transmissão da Hora do Brasil. Como assim, prof? Vamos supor, hoje, se eu não me engano, o programa Voz do Brasil passa na rádio às 8 horas da noite, se eu não me engano. Então, às 8 horas da noite, se você estivesse no mercado, o mercado teria que aumentar o som do rádio para que todos os clientes e funcionários escutassem a Hora do Brasil. Se você estivesse na padaria, no hospital, na farmácia, no açougue, né? Eu estou falando que hoje esse programa Voz do Brasil, que é continuidade do Hora do Brasil, né, fundado lá por Getúlio Vargas, hoje você encontra esse programa na rádio com o nome A Voz do Brasil, porque ele modificou em 1962 o nome. Você encontra um jornal de notícias, né, sobre o Brasil, o que acontece no Brasil, no Senado, na agricultura, né? Hoje já é por informações. Consegue encontrar a Voz do Brasil. Então... Ô, prof. Oi. Fala, Fran. Que eu acho que a gente já viu isso depois do Pingos. No YouTube? Não, no YouTube, depois dos Pingos nos Is. Sim. Grande parte dessa popularidade de Getúlio Vargas se deve pelo quê? Justamente para
o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, porque eles souberam, gente, aproveitar muito bem a presença do rádio na vida da população brasileira. Naquela época não existia computador, não existia televisão, o que levava o entretenimento e as informações para as pessoas eram os rádios, que passavam as informações, notícias, né, música, e outra forma era o jornal, né, que também era censurado por esse DIP, né, esse Departamento de Imprensa. Trabalhando com documentos. O trecho a seguir foi extraído, gente, de uma cartilha chamada O Brasil é Bom, escrita na época do governo de Getúlio Vargas. Como partes do projeto do Departamento de Imprensa e Propaganda, essa cartilha fazia o quê? Parte do material escolar entregue aos estudantes. Então, leia o texto e responda as questões. Então, a prof vai estar lendo o texto aqui para vocês. Só um momentinho. O presidente é um homem modesto, de vida simples, sem ostentações. Ele não exerce o governo por vaidade ou prazer. Exerce o governo porque ele gosta de trabalhar pela grandeza do Brasil. Ele também é um operário, o operário da grandeza nacional. Ele é o homem mais ocupado do país, o homem que não sobra a menor parcela de tempo. O chefe da nação é um exemplo de atividades para todos os brasileiros. E todos os brasileiros devem trabalhar como o presidente. Então, primeiro, o que esse texto que aparecia numa apostila, numa cartilha, né, do estudante, está tentando passar? Que o presidente, ele é um homem de vida simples, né? Ele não fica ostentando a presidência, porque eu sou presidente, eu mando, eu desmando, né? Eu posso andar com o carro que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Não, ali diz que ele tem uma vida simples, sem ostentação. Isso que passa a cartilha. A realidade é totalmente diferente. Ele não exerce o governo por vaidade ou por prazer. Ele não está no poder, gente, porque ele acha que ele vai ser o melhor presidente do mundo, ou porque ele tem o prazer de fazer aquilo, né? Ele exerce o governo, sabe por quê? Porque ele gosta de trabalhar. Ele é um operário. Por que será que nesse texto eles compararam o presidente como um operário? Alguém sabe? Quando falam em trabalhar, por que eles compararam o presidente como um operário que governa o Brasil? Porque todo mundo era um operário, e daí ele também, digamos assim, que ele era como todo mundo, só que só... Também a maioria, né? Uma certa parte da camada da população provinha de operários. Mas por que operário, gente? Porque o operário, naquela época, era reconhecido como aquele trabalhador que trabalhava 16 horas por dia. Claro que ele mudou as leis, né? Mas o operário ainda era visto com o quê? Aquele trabalhador que trabalhava incansavelmente, sem folga, todos os dias, 16 horas por dia, que era, né, o sonho. Então, quando eles comparam
O presidente Getúlio Vargas, como operário, eles estão fazendo essa comparação, o operário da grandeza nacional, como se o presidente Getúlio Vargas, ele trabalhasse só para o Brasil e pelo Brasil. Incansavelmente, por horas e horas, por dias e dias a fios, né? Ele é o homem mais ocupado do país, o homem que não sobra a menor parcela de tempo. Como um operário, o chefe da nação é um exemplo da atividade para todos os brasileiros. E todos os brasileiros deveriam trabalhar como presidente. O que ele está dizendo ali, gente? Que todos os brasileiros devem trabalhar como presidente. Que eles devem trabalhar incansavelmente? Não. Que eles devem trabalhar para cumprir o seu dever com a nação. Certo? Se o governo disser para você fazer, é o seu dever cumprir. Certo? Então, vocês têm que trabalhar como presidente, como operários. No caso do presidente, ele se compara ao operário com a carga, com a jornada diária de um operário. Já o povo, ele compara o operário como aquele povo, como o operário que tem que obedecer o seu empregador. Opa. O texto apresenta duas qualidades de Getúlio Vargas. Que qualidades são essas, gente? O texto apresenta... Um homem modesto? Ele é um homem simples e modesto, sem ostentações. Simples, Muito bem. sem ostentações. Isso. Diz o quê? Que ele é um presidente, tem vida simples, modesta e sem ostentação. Né? O presidente, ó, é um homem de vida simples, modesta e sem ostentação. Diz também outra qualidade, que ele não tem tempo de sobra para o país, né? Que ele deve ser um exemplo para os brasileiros. O homem não tem a menor parcela de tempo. Ele é o chefe e é um exemplo para todos os brasileiros. Certo? Vocês já grifaram a resposta da 1? Resposta da 1 já está grifada? Sim. Ok. Então, vamos para o 2. No texto, Getúlio Vargas é comparado a um certo tipo de trabalhador. Que trabalhador é esse, gente? Os operários. Os Os operários né? que têm uma carga de trabalho muito grande. Isso mesmo. Ele também é um operário da grandeza nacional. O presidente é comparado a um operário. Resposta da 2, certo? Já marcaram? 3. Sim. Segundo a cartilha, como toda nação brasileira deveria se comportar? Deveria... Respeitando e fazendo tudo que o presidente manda. Muito bem. Todos os brasileiros devem trabalhar como o presidente, pelo Brasil
e para o Brasil. Certo? Todos os brasileiros devem trabalhar como o presidente. Trabalhar para quê? Para a grandeza do Brasil. Pela grandeza do Brasil. Todos os brasileiros devem trabalhar como presidente pela grandeza do Brasil. Certo? Aqui, ó, grife. Todos os brasileiros devem trabalhar como o presidente pela grandeza do Brasil. Que é assim que o presidente trabalha, né? Ele trabalha pela grandeza do Brasil. Certo? Podemos passar para a atividade 4. Todo mundo já grafou? Sim. Já grifou? Já está tudo marcadinho? Ok. Sim. Sim. Muito bem. Esse texto, galerinha, certamente colaborava para divulgar uma imagem otimista do Brasil e do atual presidente Getúlio Vargas. Você concorda com essa afirmação? Sim. Sim, né, gente? E por quê? Aonde a gente encontra nesse texto que diz que eles estavam passando uma imagem super otimista, né, do Brasil, do presidente, de tudo que estava acontecendo. Quando Exerce o governo porque gosta de trabalhar pela grandeza do Que ele estava sendo governado por um homem simples e muito trabalhador, que se aplicava integralmente, né, gente, aos ofícios de comandar o país, dedicando ao quê? As horas de sua vida, né? Esse texto que ele foi entregue aos estudantes, ele continha informações que levavam o quê? Os leitores a deduzir que o Brasil estava sendo governado por um homem simples e muito trabalhador. Enquanto vocês copiam, a prof vai estar realizando a chamada, tá? Ali, Davi Alves, Sim. David Silveira, Guilherme, Gustavo, perdão. Gustavo está presente. Henrique, presente. Joana, também está presente, né? Prof, você me chamou? Ainda não. João, agora sim. O João tá com a Joana, né? O João Sim, Pedro, sim. sim. Ok. Júlia Lupato, Júlia Stephanie, Larissa, presente, Lorena, não, Laura, Luca Marione, está presente, Lucas Alberton, Maria Luísa, Presente. Sara, Theo, Davi Nielsen,
e Vitor Levi. Vitor está presente. Está na panqueca. Akira. Alex. Presente, prof. Betina. Camila. Camila está presente. Enzo. Enzo está presente. Francesco, leu para a prof. Gabriel. Presente, prof. Heitor. João Pedro Silveira. João Pedro está presente. Rua Riquelme. Júlia Leal leu para nós hoje, está presente. Caio. Lourenço também fez a leitura. Luiz Alberto. Luiz não está. Marina. Pedro Alexandre. Pedro Viana, não. Pedro Ramina. Pedro Damasceno está presente. Vai ter que página. Até a próxima. Iane. Presente, prof. Yuri. Presente. E Maria Eduarda. Depois a prof continua a chamada de Itajaí. Eu gostaria que o Não é Joana, é o João Moraes. João, lê o fim da ditadura de Vargas, pode ser? Até que página vamos? Até o fim da ditadura de Vargas. João. Então, Luca Marione, pode ler? O Luca está sem microfone. Posso. Então, vamos lá. O fim da ditadura. Pouco a pouco, o governo de Getúlio Vargas foi perdendo aprovação e começou a ser abertamente criticado e desafiado, apesar da polícia e das leis. Por volta de 1942, muitos brasileiros, estudantes, advogados, ex-deputados, militares, escritores, entre outros, iniciaram uma série de protestos contra a ditadura. Divulgavam declarações contrárias a ela, organizavam abaixo-assinados, burlavam a censura. Continua? Pode continuar. Por volta de 1944, políticos e cidadãos de renome declaram-se a favor de eleições que não ocorriam no Brasil desde a implantação do Estado Novo. A imprensa da época também passou a se manifestar. Iniciou uma campanha contra a censura, passou a publicar declarações de brasileiros que queriam a volta da democracia e de um governo eleito por voto direto, secreto e universal. Pode continuar. Finalmente, em março de 1945, sem apoio popular ou dos governos de outros países, Getúlio Vargas cedeu e declarou que o Brasil teria novas eleições em dezembro. Além disso, decretou-se a anistia dos presos políticos. Com o fim do governo de Vargas, o Brasil recupera a democracia. Isso mesmo. Obrigado, Luca. Então, pouco a pouco, gente, o governo de Getúlio Vargas foi perdendo o quê? O apoio, né? Foi perdendo o quê? A aprovação das pessoas que estavam em volta dele. Em 1942, muitos brasileiros, estudantes, advogados, ex-deputados, militares, escritores, começaram a fazer o quê? Protestos, né? Contra a ditadura. Eles organizavam abaixo-assinados, burlavam a censura,
Mas somente em 1944, os políticos e cidadãos declararam-se a favor das eleições, né? Exigindo o quê? Manifestando o quê? Que o Brasil voltasse a ser uma democracia. Como o Brasil estava perdendo não só o poder interno, como externo do comunismo, da ditadura, né? Em 1945, Getúlio Vargas declarou o quê? Que abriria novas eleições, né? Que a democracia seria novamente instaurada no Brasil. E, além disso, ele decretou que o perdão a todos os presos e condenados, né, por ter afrontado a ditadura militar. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, bem tranquilo. Marina, a prof viu, tá, meu amor? Você caindo da chamada, mas a prof te deu presença, tá bom, lindona? Então, meus amores, hoje encerramos o quê? A nossa aula de história. Prof vai estar postando a videoaula, mais um vídeo, né, desenhado sobre a Era Vargas para vocês lá na sala, né? Na sala online, certo? O prof vai estar fazendo. Como assim um vídeo desenhado? A prof já mostrou para vocês. Acho que um vídeo desenhado há muito tempo atrás. Esse não é bem a pessoa vai fazendo, ela vai desenhando. É um vídeo com desenhos que vai contando a história. Tá? É um vídeo com uma animação de Isso. desenho. Francesco, é nessa página, meu Só amor, que em forma de desenho. que tem que voltar? Sim, Ok. sim. Chamada de Itajaí, Nicola, Isabela, Prof, João Gabriel, Quem foi chamado pela chamada? prof, Nicolas. Oi, Anne. você já fez a chamada do quinto no F, então Sim. a gente pode sair? Pode sair, meus lindos. Vejo vocês amanhã. Beijo, Aula tchau. de- Até amanhã. Tchau, meus amores. Vejo vocês amanhã na aula de geografia ao vivo. Sofia. Tchau, prof. Sofia também está presente. Vitor Xavier também. E o Vinícius também. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Oi. Tchau. Tchau, meus lindos. Fala, Gu. Você não me chamou na chamada. Chamei. Tem presença aqui. Gustavo Henrique. Chamei sim, meu lindo. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Deu, prof. Abraços Deu. quentinhos. Abraços quentinhos, meus amores.